Imagine um mundo sem supermercados, sem corredores cheios de embalagens coloridas, sem produtos frescos empilhados e sem filas no caixa. Imagine a vida sem carros, sem eletricidade, nem mesmo um vaso sanitário com descarga. Sem postes de luz para guiar seu caminho à noite e sem geladeiras para manter sua comida fresca. Para as pessoas que viviam na Europa durante a Idade Média, isso não era um experimento mental, era a realidade. A vida diária era uma luta constante pela sobrevivência, com trabalho árduo e recursos limitados. Esta era a era do feudalismo, um sistema que dominou a sociedade por séculos. Era uma época em que o poder e a riqueza estavam concentrados nas mãos de poucos. Era um mundo de hierarquias rígidas, onde seu lugar na vida era determinado ao nascer. Você conseguiria sobreviver em um sistema tão rígido, onde a ascensão social era quase impossível? O feudalismo surgiu das cinzas do Império Romano. À medida que o poder centralizado de Roma se desintegrava, novas estruturas emergiram para preencher o vazio. Com o colapso da autoridade central, as pessoas precisavam de proteção e segurança. Senhores e cavaleiros locais ofereciam isso em troca de lealdade e serviço. Isso levou a uma nova ordem social baseada na posse de terras e na lealdade. A terra era o recurso mais valioso, e aqueles que a controlavam detinham o poder. No topo estava o rei, o proprietário final das terras. Sua autoridade era absoluta, e sua palavra era lei. Todo o sistema feudal girava em torno de seu poder e influência. Pense na sociedade feudal como uma pirâmide. No topo dessa estrutura, você tem o rei, que detém o maior poder e autoridade. No ápice estava o rei, concedendo terras aos seus nobres mais confiáveis, os senhores. Esses senhores eram frequentemente figuras poderosas e influentes por direito próprio, administrando vastas propriedades e recursos. Em troca dessa terra, chamada feudo, os senhores juravam lealdade ao rei, e prometiam fornecer-lhe cavaleiros em tempos de guerra. Esse relacionamento mútuo era crucial para manter o poder do rei e garantir a defesa do reino. Esses cavaleiros, os guerreiros do mundo medieval, prometiam seus serviços aos senhores, recebendo proteção e uma porção de terra em troca. Eles eram a espinha dorsal militar do sistema feudal, treinados desde jovens para lutar e defender os interesses do senhor. Mas a base de toda essa pirâmide, a grande maioria da população, eram os camponeses. Esses indivíduos eram os que labutavam dia após dia, garantindo que a terra fosse produtiva e que todos acima deles tivessem os recursos de que precisavam. Esses agricultores e trabalhadores trabalhavam na terra, fornecendo alimentos e mão de obra para os senhores e cavaleiros acima deles. Seu trabalho era essencial para a sobrevivência de todo o sistema feudal, pois eles produziam os alimentos que alimentavam a todos. A vida de um camponês era de trabalho incessante, muitas vezes com pouca recompensa. Eles enfrentavam condições adversas, longas jornadas de trabalho e a pressão constante para produzir o suficiente para atender às demandas de seus senhores. Apesar de seu papel crucial, eles permaneciam na base da hierarquia social, com poucos direitos e pouco reconhecimento. Do amanhecer ao anoitecer, a vida do camponês girava em torno da terra. Eles labutavam nos campos, arando, semeando e colhendo as plantações. Cuidavam do gado, ordenhavam vacas, tosquiavam ovelhas e consertavam cercas. Suas casas eram simples, muitas vezes moradias de um cômodo com piso de terra batida e telhados de palha. A comida era básica e escassa. Pão, queijo e mingau constituíam a dieta básica, com o luxo ocasional de carne ou vegetais. Doenças eram desenfreadas, os cuidados de saúde rudimentares e a expectativa de vida curta. No entanto, em meio às dificuldades, havia momentos de alegria simples, celebrações comunitárias, festas religiosas e o calor da família e da comunidade. Senhores feudais, privilégio e perigo. A vida dos senhores era um mundo à parte dos camponeses que governavam. Enquanto os camponeses labutavam nos campos do amanhecer ao anoitecer, os senhores desfrutavam de uma vida de relativa tranquilidade e luxo. Eles desfrutavam de uma vida de privilégios, vivendo em grandes castelos ou mansões, cercados de opulência e esplendor. Suas casas eram frequentemente decoradas com belas tapeçarias, móveis finos e decorações complexas. Deleitando-se com comidas ricas e vestidos com roupas finas, eles realizavam grandes banquetes que exibiam sua riqueza e status. Essas festas não eram apenas sobre comida, mas também sobre exibir poder e influência. Eles tinham servos para atender a todas as suas necessidades, desde cozinhar e limpar até administrar suas propriedades. Esses servos garantiam que a vida dos senhores fosse o mais confortável possível, e se divertiam com caça, falcoaria e banquetes suntuosos.
Essas atividades não eram apenas passatempos, mas também eventos sociais importantes, onde alianças eram formadas e questões políticas discutidas. Mas ser um senhor não era só diversão e jogos. Eles também tinham responsabilidades. Administrar vastas propriedades exigia um senso aguçado de administração e liderança. Esperava-se que eles mantivessem a lei e a ordem em suas terras, atuando como juízes em disputas locais e garantindo que a justiça fosse feita. Esse papel era crucial para manter a estabilidade de seu domínio, proteger seus camponeses de bandidos e senhores rivais, o que frequentemente significava organizar e liderar seus próprios pequenos exércitos. A segurança de seu povo era um reflexo direto de seu poder e capacidade, e fornecer cavaleiros ao rei, quando solicitado. Esses cavaleiros não eram apenas guerreiros, mas também símbolos da lealdade e força do Senhor. Eles também enfrentavam ameaças de doenças, fome e rebelião em suas próprias fileiras. Esses desafios testavam sua liderança e resiliência, lembrando-os de que sua posição privilegiada vinha com perigos significativos. O abraço da Igreja, fé e controle. Elevando-se sobre camponeses e senhores, estava a Igreja Católica. Em uma era de incerteza e dificuldades, a religião proporcionava consolo e esperança. A Igreja era o centro da vida comunitária, oferecendo orientação espiritual, educação e apoio social. As pessoas frequentavam a Igreja regularmente, celebrando feriados religiosos e buscando consolo em sua fé. A Igreja também exercia imenso poder. Possuía vastas extensões de terra, cobrava dízimos dos fiéis e influenciava reis e senhores. Os ensinamentos da Igreja reforçavam a ordem social, pregando que Deus havia ordenado o sistema feudal. Questionar seu lugar na sociedade era questionar a vontade de Deus. Rachaduras na fundação. O declínio lento do feudalismo. O feudalismo, como todos os sistemas, não foi feito para durar. A partir do século XI, rachaduras começaram a aparecer em suas fundações. O crescimento de vilas e cidades, impulsionado pelo comércio, desafiou o domínio da elite latifundiária. Novas ideias, difundidas pelas universidades e pela imprensa, questionaram a velha ordem. A peste negra, uma praga devastadora que varreu a Europa no século XIV, enfraqueceu ainda mais o feudalismo. A perda maciça de vidas levou à escassez de mão de obra, dando aos camponeses maior poder de barganha. Os velhos laços de obrigação e lealdade começaram a se desfazer. O feudalismo e nós. Ecos do passado. Embora o feudalismo como sistema tenha desaparecido há muito tempo, seu legado continua vivo. A própria estrutura de nossas cidades, com seus castelos e catedrais, remonta a essa época. Nossos sistemas jurídicos, ideias sobre propriedade de terras, e até mesmo nossa linguagem carregam a marca do feudalismo. Então, você teria sobrevivido nos tempos feudais? Você teria prosperado como um senhor, suportado como um camponês, ou buscado consolo na igreja? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais viagens fascinantes ao passado.